tema de hoje é, como eu coloquei aqui, né, o que a relação dos seus pais diz sobre você, né? Então, quando eu estava pensando sobre isso, né, escolhendo esse tema, na semana passada, eu coloquei uma enquete, né, para falar se a gente falaria de novo de relacionamento, que é o tema que eu tenho. Oi, Paty, boa noite. Que é o tema que eu tenho trabalhado bastante, que é o tema de relacionamento, tema profissional. E aí me veio a ideia de falar sobre a relação dos pais, porque parece um tema repetitivo, porque a gente fala muito sobre ele na constelação, porque é a base, né? Mas eu achei importante falar, acabou ganhando esse tema, eu falei, acho que tem a ver. Acho que é interessante trazer sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre os pais. O que a relação com os nossos pais diz sobre a gente, né? Eu estava pensando nisso também, estudando um pouco sobre isso. E se a gente vê, por exemplo, assiste um filme, se a gente assiste um filme, uma série, uma novela, seja o que for, sempre tem lá uma pessoa um pouco mais descompensada, um vilão que seja, alguém que tenha mais questões. E toda vez que a gente olha para a história por detrás de tudo isso, sempre tem uma questão que a pessoa foi abandonada pelo pai, que o pai agia da mesma forma, né? E aí por isso ela virou o que virou. Tinha um problema com a mãe abandonou. A gente vê muito isso quando eles vão colocar lá os vilões aí nas séries e nas novelas, nos filmes. Eu percebo muito isso, né? Toda vez que eu assisto alguma coisa, eu fico pensando, o que será que vai vir, né? Aí a pessoa sempre mostra uma dor, né? Então, na verdade, a reação que ela tem para a vida, né? Como ela se relaciona na vida amorosamente, no trabalho, enfim, agindo de uma forma geral, e às vezes até questões muito mais desafiadoras, patológicas, muitas vezes tem relação com a origem dela, né? Então tem a relação com o pai e com a mãe. A Aline também entrou. Boa noite, Aline. A gente se viu faz pouco tempo. Então tem a ver com a relação com o pai e mãe, né? Eu sempre percebo isso, ou famílias disfuncionais, né? Quando eu falo, família desestruturada, tem uma questão aí que aquela pessoa age de determinada forma por conta disso. Então a gente tem observado sobre isso. Como eu estou falando da questão sistêmica, constelação, Bert Hellinger aqui, né, a maioria das pessoas conhecem sobre isso. Quem não conhece, eu sempre coloco bastante informação sobre isso no Instagram, no YouTube, tem bastante gente falando sobre o assunto. Mas eu gosto de trazer também um pouco da perspectiva do que eu tenho aprendido com os atendimentos, com os meus estudos, com o que eu vou tendo de insight, e aí a gente vai discorrendo sobre o tema. Então, mas é claro que eu sempre vou primeiro na fonte, fui ler um pouco o que o Bert Hellinger, reler, né? O que o Bert Hellinger fala sobre isso, e tem umas conexões muito boas aí. Tem uma coisa que ele fala no livro, né? Ele conta uma história de uma pessoa, né? Que aí eu vou fazer um gancho depois para ver onde que a gente pode chegar, né? Ele fala de um rapaz, de um empresário, né? Ele tinha aproximadamente 40 anos e ele estava ali no workshop, era um workshop ou aqueles atendimentos que ele fazia muito grande ali. E aí ele comentou que ele tinha sido rejeitado, abandonado pela mãe, né? Ele não teve contato praticamente com a mãe e aos 40 anos ele tinha tido 3 ou 4 contatos com a mãe. Como ele estava ali num processo de workshop, constelação, vendo essas questões, ele lembrou, inclusive, de que a mãe morava aproximadamente, né, perto dali, e aí ele falou, não, acho que eu vou visitar a minha mãe ali. Então ele resolveu fazer uma visita para a mãe dele, mesmo ele tendo essa sensação, ou seja, tendo uma questão que ele realmente tinha sido rejeitado, que tinha acontecido uma situação desafiadora, ele foi lá visitar a mãe, ele sentiu essa necessidade. E aí ele falou que, né, percebendo tudo isso, do que a constelação traz sobre essa questão do pai e mãe, ele até trouxe uma frase que eu achei bem legal, para a gente refletir, depois a gente fala mais sobre o tema. Ele falou, eu vou até ler. Quando ele voltou, ele foi lá então visitar a mãe, no outro dia que ele voltou no workshop, ele falou assim, que ele chegou para a mãe dele e falou, mas isso é uma fala daqui, não é uma fala mental. Claro que quando a gente está num processo aí de autoconhecimento, participa de uma constelação, a gente já tem uma tendência de, não, vou falar a frase, só que essa frase vem aqui de dentro. O processo da constelação traz muito isso, né? Uma frase interna que a gente nem tenta racionalizar, mas vem dali, né? Ele falou assim, mãe, estou feliz por você ter me dado a vida. Aí diz o seguinte, a velhinha sorriu e seu coração encontrou a paz. Eu achei até engraçado ele falar da velhinha sorriu, né? Então é isso, Esse tema que ele falou é crucial, né? Mãe, eu agradeço por você ter me dado a vida. E todo mundo fala sobre isso, né? A gente tem gratidão por dar a vida, enfim, a gente tem que agradecer os pais por ter dado a vida, tudo isso que a gente escuta bastante os consteladores falarem, né?
Só que se a gente passou por uma situação desafiadora com o pai lá na infância, né, quando a gente era pequeno, é difícil a gente entrar nesse lugar muito facilmente, né? E ir lá e acessar essa gratidão pela vida. Então, às vezes eu vou num processo ali muito doloroso e eu não consigo sentir essa gratidão que todo mundo fala, né? Então, assim, eu vou lá, né? Todo mundo fala, não, você tem que agradecer o pai e a mãe, você tem que ser grato pela vida, e você faz esse movimento, mas você não consegue agradecer mesmo, né? Entra numa situação que vem algo na frente. Então, isso é uma importante reflexão, né? Quando a gente está falando de pai e mãe, olhar um pouco para a nossa história e pensar o que de repente a gente ainda se conecta. Porque a gente às vezes está lá no verbal, a gente está falando, ó, não, mãe, eu agradeço a vida que você me deu. Pai, eu agradeço a vida que você me deu. Porém, eu ainda estou conectado a alguma outra coisa. E esses processos terapêuticos de constelação ajudam a gente a identificar isso, né? Como que a gente se conecta? Por que a gente está se conectando àquilo ou não, tá? E para a gente chegar nesse patamar aqui, que eu dei do exemplo do Bert Hellinger, do livro do Bert Hellinger, é um grande caminho, né? Tanto que isso é um título do livro Simetria Oculta do Amor, né? Que é a parte de pais e filhos. É a primeira coisa que ele fala. Ele está explicando um pouco disso, né? Da ordem que os pais deram à vida, e a gente tem essa dívida com os pais, né? Porque ele deu a vida. Então ele traz essa primeira menção sobre isso e ele fala sobre esse empresário. Mas depois ele vai discorrendo sobre algumas coisas. Eu vou trazer o que eu entendo um pouco sobre isso. Eu acho que o que acontece? A gente entra... Quando a gente já nasce na essência. Então a gente nasce na essência do amor, na essência de receber, de dar. A gente é essência, amor e abundância 100%. Então quando a gente nasce, a gente está nesse lugar. Só que o que vai acontecendo, né? Dependendo dessa estrutura do ambiente que eu vou nascer, naquela família, né? O ambiente, família, etc., muitas coisas vão sendo internalizadas ali, eu vou começando a acreditar que talvez eu seja de determinada forma ou de outra forma, vou começando a seguir algumas coisas que talvez eu, por essência, não seguiria aquilo, mas dependendo do que eu vivi, então se foi desafiador, se não foi desafiador, eu vou internalizando isso, e eu vou vivendo isso no decorrer da minha vida. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar da estrutura. Até fiz uma estrutura aqui, ó, e depois eu vou falar de mais coisas. Então pais, eles deram a vida, que é o que o Bert Hellinger fala. Só que ele fala uma coisa que me chama muita atenção, né? Que não é só a vida por si só. Na verdade, a gente se conecta com a fonte principal, né? Que é essa fonte que é a essência principal, que a gente tem amor e abundância, essa é a fonte. E esses pais são intermediários, né? Eles são a conexão com essa fonte. Então é muito mais grandioso do que só a vida, né? Então aceitar que eu tive a vida. Então tem uma conexão muito forte aí. Da gente estar aqui nesse plano terrestre e a gente está encarnado aqui através desse homem, dessa mulher, então tem uma razão, né, muito maior, né, uma conexão muito maior, mas vamos nisso. Então os pais deram a vida, eu me conecto a esses pais, automaticamente eu me conecto a esses pais. O que acontece? Eu tenho uma coisa que o Bert Hellinger fala, e é importante a gente lembrar, que é o seguinte: a gente vai direto, a gente se conecta quando a gente é criança, a gente vai se conectando a esses pais. E a gente vai vivendo várias coisas com esses pais. E automaticamente eu tenho uma lealdade já cega, né? Um amor cego, que ele fala até no livro, um amor cego aos pais. Então eu vou seguindo os pais de uma forma, né? Um amor cego. E aí eu vou seguindo o que esses pais vão me moldando também. Geralmente, assim, a gente tem ali os pais ou os cuidadores também. Mas primeiro eu tenho uma influência do pai biológico, pai e mãe biológico, que eu não posso negar, que vem direto a essa fonte. Depois, se eu sou um filho adotivo, se eu fui criado pela avó, pela tia, enfim, eu vou também moldando tudo isso, tá? Mas vamos na fonte aí, pai e mãe principal, porque eu vejo que está muito enraizado, a gente carrega muito, a gente se conecta demais. Então a gente vai nisso. Aí com os desafios que a gente tem, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente se conecta a esse lugar. E aí eu vou nesse apego. A gente... De repente, assim, é isso, né? Vivi uma situação super desafiadora. Pode ter sido uma situação de rejeição, de abandono, de abuso, sofrimento durante a infância. E se eu tenho esse amor cego, né, para os pais, eu vou seguindo esses pais. E geralmente esses pais que são, né, que vão criando os filhos dessa forma, né, de repente com rejeição, com violência, com outras coisas. Boa noite, Val, Daphne, Rick, boa noite.
como a gente vai conectando com eles, a gente vai seguindo esse padrão. Esse é o ponto que a gente tem que lembrar. Aí você fala, nossa, mas eu vou, né? Por que, né, que eu tenho que seguir? Isso é uma informação. Então eu já tenho que saber que eu inconscientemente eu vou seguindo esse lugar. E mesmo que aí eu vou passando o tempo, né? Vou ficando mais velho. Eu passei lá abusos, desafios, rejeição. Eu vou querendo, automaticamente, eu quero excluir aquilo. Então eu falo assim, eu não quero nem me conectar com esse homem, com essa mulher. Deus me livre, né? Fizeram isso comigo, me abandonaram, enfim, me criaram com violência. Enfim. E todo mundo passa por isso, num grau maior ou menor. Até porque os pais, e se a gente no lugar de pai também é a mesma coisa, então a gente tem aí várias imperfeições, então todo mundo passa num determinado grau. Só que aí eu vou lá e quando eu vou ficando mais velho, eu passei lá essas situações, pode ser uma delas ou várias, eu automaticamente sigo ela sem perceber, mas quando eu vou ficando mais velho, né, tomando uma certa consciência, eu vou querendo me falar, não, eu não sou isso, né, eu não me conecto a isso. Então eu tenho uma tendência que é totalmente natural, ao meu ver, de você ir lá e falar, não pertenço a isso aqui. Não me conecto com essa mãe, com esse pai ou com essa situação. Então eu vou tentando me blindar de alguma maneira para eu não me conectar a isso. Só que como eu não resolvi, aí eu sou adulto, tá? E aí eu adulto tenho essa consciência, né? Eu tô lá no adulto e falo, não, isso não tem nada a ver comigo. Não sou aquela pessoa e eu vou indo. O que acontece, né? Como eu não resolvi lá atrás, e eu quando eu sou criança, né? Quando eu sou filho pequeno, eu tenho esse amor cego aos pais e esse amor é demonstrado muitas vezes por repetição de padrão, de comportamento ou de situações. Inconscientemente eu tô seguindo, só que eu aqui no adulto consciente eu fico numa briga interna falando assim, não, eu não sou isso. Não, eu não me conecto com isso. E aí fica essa briga interna. Aí quando você chega no adulto, você fica nessa situação. Ou você às vezes fala assim, não, resolvi, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Só que quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo, a gente descobre que a gente se conecta às vezes a alguma situação que talvez eu fale que eu não tenha conexão com aquilo, falo, não, nada a ver, isso aqui não é meu. Só que às vezes eu me conecto com ela, pode ser num grau maior ou menor. Ou pode ser num grau assim de relacionamentos, situações da vida que me conecta de alguma forma naquela situação. Esse é o ponto. Então primeiro eu preciso fazer, o processo é um só, né? É conhecer a sua história, se conhecer, olhar para a sua história, né, principalmente na infância, e falar quais eram as questões que eu tinha. Às vezes você vai ter total consciência daquilo, dependendo do trauma que foi vivido, do desafio que foi vivido, eu posso até bloquear, né, a minha memória. Essas terapias, a constelação vai te ajudar a entrar nesse lugar e falar, pera, quem que será que está aqui, né? Será que é a criança, será que é o adulto? O que está acontecendo? Então, eu vou tentando chegar nessa situação. Parece um pouco complexo, não é, né? Embora toda vez que eu leio sobre pais e filhos, sempre vem alguma coisa nova, eu fico pensando, meu Deus, né? Tem mais isso, mais aquilo, né? Tem outra... Vou dar um exemplo, eu vou dar 2 exemplos, se tiver alguém que se conecte com isso, que você também acha que vai se beneficiar com isso, eu vou dar um exemplo do livro que eu acho interessante, vou dar um exemplo de uma constelação que eu fiz um tempo atrás, que eu acho que ajuda bem a gente entender como que é essa conexão, como que a gente se prende nessa conexão, que é um pouco do que eu tenho aprendido. Vamos ver se, eu já encaminhei para algumas pessoas aqui, vou encaminhar para mais uma, para ver se alguém que seja importante olhar. Porque às vezes é bom, né, a gente... Mandei aqui, mandei para 2. E aí se tiver alguém, pelo menos uma para mandar, porque se a pessoa ela pode acessar agora, entrar com a gente aqui, ou então ela acessa depois no Instagram, porque eu vou salvar, no YouTube, porque eu vou salvar, porque essas informações são importantes, né? A gente não está aqui à toa, né? Então, até vou reler, antes disso, de eu falar desses 2 temas, eu vou reler a carta, que só estava a Val aqui, eu vou ler a carta que eu tirei da constelação, e a do oráculo antes de começar, assim, começando, para ver se tinha alguma relação com esse tema dos pais, relação pais e filhos, e eu me relacionando com esse pai e com essa mãe. Saiu da constelação, por favor, me olhe com bons olhos. Eu até falei pra Val que eu ia falar depois, né? É outra Val, tá, Val? Tem 2 Val aqui. Por favor, me olhe com bons olhos. Eu uso muito essa frase, vem muito essa frase nas constelações, né? Às vezes a gente ainda tá lá na criança, esperando ser olhado, né? Ou olhada. E aí essa frase, por favor, me olhe com bons olhos, ela tem uma força tão grande
que a gente se conecta com ela e ele ressignifica muita coisa. Então, por favor, me olhe com bons olhos. Tem muito a ver com pai e mãe. Para o nosso pai e a nossa mãe, seja ele quem tenha sido, se esteja no plano terrestre ou não, porque isso vai além disso, né? Se tenha feito a passagem ou não, a gente olhar para isso e pedir esse olhar, né? É muito interessante. E esse do oráculo fala assim, ó, mudança pode ser de atividade, mas também pode ser na maneira como você vê as coisas. Pense grande e procure o lado bom de tudo que estiver vivenciando. Isso tem total a ver com essa questão aqui de pai e mãe, de como a gente mudar a nossa visão, a nossa perspectiva. Porque quando a gente muda a perspectiva e o olhar para as coisas, a gente começa a viver grande, a gente se conecta com aquela essência que eu falei inicial, né? Que a gente nasce com isso. A gente nasce 100% amor, 100% abundância, só que a gente vai se desconectando disso, achando que a gente é uma outra coisa, por tudo isso que a gente, de repente, vivencia, né? E na relação com os pais isso é muito forte, bem muito forte. Mas vamos lá, né? Dei o exemplo aqui do livro. Tem um outro aqui que eu achei muito legal, que fala dessa repetição, que às vezes a gente repete coisas sem perceber. Isso eu vejo, às vezes eu vou atender às vezes umas pessoas, e aí a pessoa fala assim, não, aí o meu avô, pode ser uma coincidência, mas geralmente eu não acredito, né, nas coincidências. Então tem muita repetição de padrão mesmo, às vezes acontece assim, eu atendi até, chamei, não é nada fora, assim, né, que eu possa falar de uma pessoa que, ela não está aqui, mas eu até convidei ela aqui para a live, que ela falou assim que o pai dela, né, ela me contando a história, o pai dela falava assim, que o pai dele, né, o avô dela, o pai dele tinha falecido com 56 anos, acho que do coração. E ele falava assim, será que eu passo dos 56 anos? E se eu morrer com 56 anos? Ele passou a vida e ela lembra disso o tempo inteiro, ele falando com 56 anos se ele ia morrer, se ele ia passar, e ele realmente era um pouco estressado, pelo que ela me contou. E aí, enfim, entre outras situações, tinha passado já mal uma vez, quando chegou com 56 anos ele faleceu. Então, às vezes, tem umas repetições assim muito fortes, né, familiares, e esse negócio é muito, muito forte. Eu fiquei assim, olha, e eu vejo muitas vezes pessoas falando coisas assim que conecta, né, com a avó que fez isso, com aquilo outro. Às vezes a neta tem o mesmo nome da avó, e isso dá uma influência. Eu falo, meu Deus, eu fico bem perplexo aprendendo com tudo isso, né? Esse daqui do livro, ela fala o seguinte, ó, que tinha também uma outra mulher ali no workshop, né? Ela estava no workshop lá do Bert Hellinger, aqui no livro do Bert, né? Fala o seguinte, ó, ele fala que uma mulher de 35 anos de idade, ela contou que ela queria se divorciar. Ela queria sair daquela relação de qualquer jeito, mesmo que ela tinha um casamento, filhos, 3 filhos ela tinha, um casamento considerado feliz, mas ela simplesmente queria se separar. A decisão dela era separar de qualquer jeito. Ela falou assim, ó, embora não pudesse dar nenhuma razão, ou seja, não tinha um motivo aparente, ela falava, eu quero me separar. E aí ela fez uma sessão de terapia, enfim, o terapeuta perguntou para ela, a respeito dos pais dela, o que tinha acontecido. Aí ela falou assim, o pai, ele tinha morrido tentando salvar os companheiros num acidente de avião. E aí ele perguntou, que idade tinha sua mãe na época? Aí ela respondeu, minha mãe perdeu meu pai quando eu tinha 35 anos. Aí o terapeuta virou para ela e falou, em sua família, uma boa menina tem que perder o marido com 35 anos? Ou seja, ela com a mesma idade, sem perceber, ela estava querendo separar do marido, ou seja, viver, né, honrar aquilo da mãe, né, seguir o mesmo passo, para se conectar a essa mãe, e ela simplesmente ia repetir a mesma história, ou seja, não tinha motivo para ela sair dessa relação. E ela ia sair na mesma idade. Olha que coisa surpreendente, né? Mas isso acontece, né? Não todo mundo acontece dessa forma, mas isso acontece. Vou dar um exemplo de um caso de uma constelação, que eu estava vendo tudo isso que eu falei, né? Dessa questão da origem, quanto que a gente carrega ali dos pais, como a gente fica ali, né, com essa questão de repetição, o que a gente pode fazer a respeito, coisas que vão acontecendo e eu não consigo perceber, né? E aí eu fiquei analisando os casos, né? Porque eu sempre faço planilha, anoto e vejo foto, enfim, porque me ajuda e ajuda também o cliente depois, né? Quando a gente retorna. Mas tem uma coisa aqui, uma constelação, qual que era a queixa do cliente? Que é muito recorrente, tá? Ele tinha uma queixa que, assim, ele não conseguiu uma promoção no trabalho. Então ele estava sempre ali, sabe, no último 45 minutos do segundo tempo, né, na prorrogação, às vezes, ia fazer gol, não, era desclassificado. Então ele estava sempre nesse lugar, ele nunca conseguiu uma promoção e era essa a insatisfação dele. Além de não conseguir uma promoção, ele também perdia muitos empregos, então saía de um, às vezes era demitido, enfim, acontecia algumas coisas
que ele saía do trabalho. E era a queixa dele, ele tinha acabado de sair de um, sendo que ele, assim, pelo que ele contou e relatou, e aparentemente era isso, ele tinha bastante competência técnica, então ele conhecia muito do que ele fazia, então ele exercia muito bem, estudado, só que tinha algo ali que ele não entendia, então às vezes tinha, sabe aquela coisa, eu recebo bons feedbacks, né, ou seja, o meu chefe vai lá, fala coisa boa pra mim, fala, não, você é a pessoa, só quando chega na hora da promoção, não acontece. Aí, eu tenho uma forma de trabalhar da seguinte maneira, né? O Bert Hellinger não fala muito isso, de informação, mas como eu também misturo PNL, enfim, eu gosto de receber algumas informações. Eu não preciso saber tudo no detalhe, mas algumas informações, porque eu entendo que a nossa alma sempre sabe, e a nossa alma fala, né? Então, quando eu peço para alguém me falar, na verdade, eu só estou querendo saber o que está vindo dali, o que a alma está dando de resposta. E já dá umas informações, a pessoa meio que ela já faz umas conexões que muitas vezes a gente consegue olhar naquele campo, sabe aquele redondo que eu coloco? Eu consigo olhar no campo e falar, às vezes eu confirmo que é aquilo, ou então às vezes eu vou descobrir, geralmente esse é o objetivo, descobrir algo que eu ainda não tinha total consciência. Então algo ali que vem, né? Que talvez eu não compreenda tão bem naquele momento, mas é importante. Essa pessoa, por exemplo, ela nunca tinha feito terapia, então assim, era algo realmente novo para ela. Qual que é a queixa? A queixa, eu não sou promovido. Quando ele falou aí ele me contou um pouco da história familiar, então, informações que ficou assim na minha cabeça, né? O pai perdeu várias vezes o emprego, né? Então ele tinha passado perdia o trabalho várias vezes, acho que também na família da mãe tinha algo parecido, então eu falei, pô, repetição, né? Tem umas repetições aí nesse sentido. Outra coisa que ele falou, que ele perdeu o pai muito cedo. Então, o pai morreu jovem. E ele era criança, se eu não me engano. Então, ele perdeu o pai cedo, uma grande informação. E ele não está conseguindo promoção, né? E aí me veio assim, né? Porque também a gente se conecta com tudo isso que está acontecendo, né? Então veio o que eu li ali. Eu espero o quê? Reconhecimento. O que tem a ver a promoção? Promoção, reconhecimento. Mas eu falei, tem alguma coisa além ali, né? E provavelmente não está no adulto dele, está na criança. Então, duas constatações. Eu vi uma repetição de padrão, ou seja, eu perco muito emprego. O pai perdia, isso eu posso estar repetindo isso, honrando esse pai. Reconhecimento. E aí eu falei, putz, promoção, reconhecimento. Coloquei o reconhecimento, coloquei... Tem outras coisas, né? Mas vamos lá, reconhecimento. O reconhecimento era o centro de tudo. Eu até coloquei fora de ordem, porque às vezes a pessoa fala, é o reconhecimento, e aí para ver se a pessoa não põe no meio, e aí a pessoa vai lá e coloca no meio o número 7. Ou seja, é aquilo mesmo, né? Mas vamos lá, ele estava buscando reconhecimento. O reconhecimento era algo pequeno, que estava olhando para frente, e atrás dele estava o trabalho. Então eu coloquei o reconhecimento e o trabalho. Então, primeira informação, o reconhecimento estava de costas para o trabalho. Então tinha algo ali, eu falei, o reconhecimento é de costas, né? O trabalho, então ele existe, estava lá atrás do trabalho, ou seja, está mostrando algo de trás, tem algo do passado que eu vou repetindo aqui nesse lugar, nesse tipo de relacionamento de trabalho. Onde que estava ele? Ele estava do lado de cá, olhando para frente também. Então ele está com reconhecimento e ele olhando para frente. Eles estavam olhando para frente, ou seja, ia ter uma conexão um com o outro, sabe? Mas estava um pouco distante. Porém, quem que estava no meio? Lá no campo, lógico que a gente vai colocando ele sem saber, né? Ele não sabe quem que é. Era o pai. O pai que ele perdeu cedo. E estava na mesma linha do reconhecimento. Ou seja, ele nunca foi reconhecido pelo pai, porque ele nem teve tempo para isso. Porque o pai dele faleceu e ele era criança. Então aquilo ali me chamou muita atenção, né? Então assim, era ele não conseguia chegar no reconhecimento, porque o reconhecimento estava num algo mais profundo, que é essa questão aqui. E ele meio que excluiu tudo isso que ele sentiu, essa perda do pai que foi muito forte, ele focou na mãe 100%, tinha umas outras questões da mãe que não veio ao caso, mas assim, ele tinha uma coisa que ele precisava resgatar, que estava na infância dele, estava na criança. E melhor ainda, para entender mais profundamente isso. Quem estava do lado do trabalho era a criança dele, que aliás era um objeto bem grande, junto com o trabalho. À esquerda dele estava o trabalho, ou seja, a criança está a serviço do trabalho.
E estava olhando para o reconhecimento do lado do trabalho, ou seja, quem acessava esse lugar do trabalho era a criança emocional dele. Por quê? Porque ele criou uma dinâmica interna para se conectar de certa forma com esse pai. Só que aí veio através do trabalho, né? Porque o pai tem a ver muito com esse lado masculino, né? Do trabalho, de execução. Só que qual que era o que ele ressoava? Qual que era a frequência vibracional dele no ambiente de trabalho da criança? A criança estava dominando ali, a criança emocional. Então vamos supor, se a pessoa está numa frequência do trabalho, da criança dentro do ambiente de trabalho, o que ela ressoa? Ela ressoa a questão da criança. Então às vezes o chefe até acha ela legal, boa, porque realmente a pessoa é. Só que ela nem é considerada no trabalho para ter um cargo que exija algo, por exemplo, uma liderança, porque eles nem veem isso, porque eles se conectam na criança, eles nem olham, porque é a criança que vem na frente. Por que a criança dele vem na frente? Porque ele estava buscando reconhecimento até hoje do pai. O trabalho veio com uma dinâmica, primeiro para conectar esse pai, mas para mostrar para ele que ele precisava resolver algo antes disso. Para ele chegar num lugar onde ele consiga ser um adulto pleno e que ele coloque a energia do trabalho, que ele seja reconhecido, né? Tem as promoções, que é o natural, né? Se uma pessoa executa bem as funções dela, ele precisava, tudo isso estava acontecendo de uma forma até meio torta, porque ele precisava olhar para isso. Só que se ele não sai da criança, realmente, né? Então a criança não... quando a gente está muito conectado em alguma situação da criança, a criança não tem que trabalhar, a criança não tem que fazer dinheiro, a criança não tem relacionamento, e às vezes eu estou numas questões da criança porque a criança vem na frente. Então a minha criança emocional entra no relacionamento, a minha criança emocional entra no trabalho, a minha criança emocional entra no como eu me posiciono na vida. Então a pessoa olha para você, ela não olha para você como um adulto. Sabe aquelas pessoas que você olha assim, que você se conecta e você, sabe, assim, aquela pessoa ela não tem, né, falta algo, assim, você fica assim, não, tem algo faltando ali. Tem pessoa que parece que ela tá no lugar, mas ela não tá, porque ela tá totalmente desconectada dessa origem do pai e da mãe, ou muitas vezes conectada na criança. E aí vem a vida, vem te convidar para você olhar para aquilo, aí você dá uma sofrida, que nem nesse caso, né, pô, tô sofrendo, pô, sou bom pra caramba e não sou promovido. E aí por quê? Porque a vida tá mostrando, falar assim, então, você tem que se reconectar com seu pai. Às vezes tem um movimento que eu acredito que faz um tempo já que eu fiz esse processo, porque acontece, né? Eu tô lá nesse amor interrompido, ou seja, eu não tive conexão com o meu pai. E essa conexão, ela é 50% meu, é pai, e 50% é mãe. E aí eu negligencio esse pai aí por alguma razão que eu tive, né? Aqueles desafios que eu coloquei no início. E aí eu me desconecto e eu fico 100% focado na mãe. O movimento inconsciente é tão forte que às vezes você precisa pedir é como você tem que pedir permissão para a mãe e falar assim, ó, por favor, me permita que eu vá para o meu pai. Então esse movimento tinha que ser feito com ele. Até para ele, porque ele focou na mãe, isso também estava impactando no trabalho dele, porque tinha uma questão. Falar, por favor, permita que eu olhe para o meu pai. E aí a gente olha para o pai, né? Começa a se conectar com esse pai, olha para ele, olha frente a frente, né? A criança olha para o pai, e aí depois ela entende aonde vem essa dor. Às vezes a dor vem como uma raiva mesmo, né? Então eu passei uma situação desafiadora. E aí, como esse amor cego, se eu tô na criança, o amor cego domina. Lembra que eu falei, né? O amor cego que eu tenho pros pais. Se eu tô na criança, eu fico até com... Nossa, eu fico sentindo culpado de sentir raiva daquela situação. E às vezes é a raiva que me move. Às vezes eu preciso dar raiva para falar assim, eu tenho raiva de você, meu pai. Eu quero, né? Eu te excluí mesmo porque eu tenho raiva. Para depois você ressignificar essa história. Entende? Você entra numa situação de dor, você acessa aquela situação, né, lá de trás, mas para você curar essa parte sua, que talvez conecte com a criança, geralmente, para você ressignificar aquele movimento, né? Então, nesse exemplo que eu dei de trabalho, né? Então, precisa ressignificar. Esse menino, né, essa criança, precisa olhar para esse pai e falar assim, me doeu a sua perda, né? Que foi o que a gente fez, né? Foi bem desafiador para ele fazer isso. Então, assim, ainda me dói, né? E aí o adulto fala assim, reconhecer, né? Falar, ainda dói para mim. Eu ainda sinto sua falta, eu buscava o reconhecimento, né? Eu buscava o seu reconhecimento. Na verdade, ele buscava o reconhecimento do pai através do trabalho, por isso que não vem, né? Porque aonde que ele tem que buscar reconhecimento? É no pai primeiro.
Então, lembra, o Bert Hellinger ele fala sem ordem não há amor. Então, assim, primeiro eu preciso organizar, preciso olhar para trás, né? Ordenar o negócio, para eu ir lá para trás na criança e falar, putz, é isso. Aí eu volto na criança, pô, minha criança tá aqui, cara, tá gritando no relacionamento. Por isso que eu não tô conseguindo me conectar com o meu parceiro, com a minha parceira, porque a criança tá dominando. Aí eu preciso olhar onde que tá isso, né? O que eu tô excluindo que eu preciso incluir? Porque às vezes eu tô excluindo algo, preciso incluir. Às vezes eu preciso incluir uma situação, preciso incluir a própria mãe, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tá, já até citei isso em outras lives, mas às vezes ela tá numa situação de um relacionamento com muito abuso, ou então às vezes um trabalho mesmo, né? Sabe? Sempre tem aquele chefe tirano, aquelas pessoas que te humilham, porque ela se conecta com uma situação que ela aprendeu lá atrás, que conecta com o pai dela. Vamos supor que ela tinha uma situação disso, de abuso com a mãe, né? Que é um caso que eu atendi, abuso com a mãe. Aí ela recusa, fala, não, não tem nada a ver com essa mulher, pelo amor de Deus. E eu não trabalho isso da minha criança. Aí eu vou lá pro trabalho, o que eu encontro? Só chefe mulher que acaba comigo. Entende? Eu vou... E aí o que a vida tá me mostrando? Pera, olha para isso. E quem que tá lá no trabalho? A criança que tá lá sofrendo. E aí isso é muito sofrido, esse processo. Porque aí o trabalho fica muito pesado, porque a criança não dá conta, entendeu? Então o relacionamento amoroso fica muito pesado, fica muito difícil, eu não consigo sair disso, sabe? Parece que eu tô numa roda, vou e volto. Fica tudo muito pesado. Então tudo pra minha vida fica pesado. Sabe aquelas pessoas que tudo dá errado? Se eu olhar ali para a situação, provavelmente tem algo ali que está em desequilíbrio e fora de ordem. Ou seja, está a criança dominando porque a criança precisa se conectar com a origem dela. Ela precisa se conectar com a origem dela, mesmo que tenha sido desafiador. Aí vamos nesse ponto, aí fala assim, Luiz, foi, né, a Paty, eu no trabalho de novo, um exemplo, às vezes acontece isso no trabalho, vem a criança, né, e aí você se conecta com uma chefe que te conecta com a tua mãe, e é isso. Mas a gente vai fazendo os trabalhos que nem, vou resolver isso numa constelação? Claro que não, porque você vai olhar um raio-x, né, a constelação é um raio-x, um diagnóstico ali, a gente faz um movimento que é muito profundo, mas eu preciso agir, né? Eu preciso pegar aquela informação e fazer algo com aquilo também. Então, se eu não acreditar que aquilo... Cara, eu já resolvi. Então, qual o movimento que eu vou fazer? Pode ser mínimo, mas eu já vou fazendo alguma coisa, entende? Precisa fazer isso, precisa ter um trabalho aí, mas vamos lá. Aí você fala assim, mas o meu... Como que eu vou ir lá e aceitar, né? Como o pessoal fala, meu pai e minha mãe, sendo que eles foram terríveis comigo. O que eu falo sempre, né? A gente foi vítima às vezes da situação. Então, às vezes você foi vítima daquilo e aquilo aconteceu. Primeira coisa, eu não posso ignorar que aquilo aconteceu. E às vezes eu fui vítima mesmo e dói, entende? Então eu tenho tristeza, eu tenho mágoa, eu tenho raiva. Eu preciso olhar para isso e encarar que isso aconteceu. O problema começa a acontecer quando eu começo a sublimar aquilo. E aí eu falo, não aconteceu. Não. E aí eu começo a colocar uma pá naquilo que está acontecendo. Só que eu tenho que lembrar que eu sou fruto daquele pai, daquela mãe, e aquilo vai me conectar em algum momento, aquilo vai explodir. E às vezes a maneira que eu encontro de me conectar com esse pai, essa mãe que eu tento excluir, é através dessa dinâmica, entende? É através da dor e sofrimento, através de uma relação de abuso, isso me conecta, né? Que nem o exemplo que eu dei aqui dessa constelação. Como ele não... Em nenhum momento ele fingiu que aquele pai não existia, porque ele não queria sentir aquela dor. E aí, só que o que acontece? A vida vai lá e te coloca para você olhar para esse pai. E aí vai lá olhar para o pai no trabalho. E aí não consegue se conectar. E aí começa, né, sofrer. Porque a vida está mostrando, olha para esse pai. Mesmo com essa dor. E aí vamos lá, tive um pai que teve uma dor muito grande. O que eu preciso entender? Que cada um tem a sua responsabilidade, que o pai e a mãe são responsáveis pelas ações deles. O que eu preciso entender é me separar disso. E esse é o trabalho, né? De olhar para isso e ficar com o que foi bom, que é a vida que veio até mim. Como eu citei no início, para quem não pegou, né? E eu acho lindo isso, né? Os pais, eles são o canal, né? Dessa fonte de vida. Eles vieram para me levar para essa fonte de vida, porque eu já faço parte dela. Eles são um canal disso. E isso é muito grandioso, né? Conecta a gente com algo muito maior. Então, se eu não reverencio essa fonte de vida que veio através desse homem e essa mulher,
como que eu vou me conectar com a abundância? Como que eu vou, né, me conectar com algo maior? Não consigo, porque eu travo, né? Porque aí eu fico focado naquilo. Só que eu esqueço que existe uma fonte, nada é por acaso, né? Mas primeiro é isso, mas tem todo um trabalho que eu preciso reconhecer. Então primeiro, sofri, eu tenho que entender que eu sofri. Depois eu vou acessar essa raiva, essa tristeza, essa mágoa. Eu vou trabalhando isso dentro de mim para eu chegar numa aceitação plena que vem daqui, né? Aí eu começo a falar, ok, eu concordo com o que aconteceu, né? Vocês são os pais certos para mim. Eu uso muito essa frase na constelação, às vezes a pessoa fala com... Né? Eu sei que ela está falando ali na dor às vezes, mas eu sinto, quando vem às vezes essa frase, é porque a pessoa já está preparada para falar ela. E na verdade ela só vai se conectar com isso com o tempo. Porque essa ressonância, essa frequência que existe no campo e que a gente se conecta com essa família e tudo mais, com esse pai, com essa mãe, ela não tem tempo e espaço. Então, se ela falou aquilo naquela constelação, vocês são os pais certos para mim, pode ser que não tenha ressoado naquele momento, mas em algum momento isso vai chegar nela. Ou então, por favor, né, da cartinha de hoje, por favor, me olhe com bons olhos, é porque é isso que ela precisa naquele momento. Não é à toa que sai tudo isso, né? Isso ajuda muito a gente a ancorar esse lugar. E aí, claro, depois que eu fiz o processo, eu vou falar, tá, ok, tá bom, mas você vai às vezes fazendo até meio que mental no início, né? Realmente, né? Eu sofri aqui, tô lá no julgamento, foi difícil, né? Tô lá, né? É difícil essa relação com essa mãe. Às vezes eu não tenho como ter uma relação com a mãe ou com o pai. É humanamente impossível. Você imagina, se o pai tem eu já falei aqui, né? Um transtorno de personalidade narcisista, né? Como você vai conviver com uma pessoa narcisista? Você vai sofrer, né? Com um narcisista. Então, às vezes, a solução viável para esse momento é a distância, né? Segura. Então eu entro na distância. Então, assim, significa que eu tenho que ir lá e, né, esperar. Talvez eu não possa esperar que essa mãe vai lá e vai falar, ai filha, vem cá me abraçar, porque isso não vai acontecer. Então, às vezes esse é o caminho. Mas muitas vezes eu tenho até a oportunidade de fazer isso com os pais, que a maior parte dos pais não tem essa questão. Às vezes eu até tenho como ressignificar, mas isso não é do pai e da mãe, né? De eu escutar do meu pai, da minha mãe exatamente. É daqui, né? Eu começo a acessar esse lugar. Eu me permito olhar com bons olhos para mim mesmo, né? Esse por favor me olha com bons olhos sou eu. Porque eu permito que esse pai entre aqui, né? Mesmo sendo difícil, começa a permitir. Essa mãe eu também vou permitindo. Porque quando eu não permito, o que acontece? Se eu negligencio muitas vezes, né? Eu entro, por exemplo, numa depressão. A depressão é o contrário da vida, né? O fluxo da vida ele não está completo, porque se eu estou rejeitando aquele lado meu, né, aquele pai que tem dentro de mim que é 50%, aquela mãe que tem dentro de mim que é 50%, eu estou rejeitando, eu estou indo contra o fluxo da vida, e aí eu vou indo para uma tristeza profunda, que é a depressão. Claro que, né, eu sempre falo, a tríade, né, quando eu falo de doença, né, primeiro eu tenho que olhar a tríade, eu tenho que olhar o físico, emocional e espiritual. Então, claro que se a pessoa também tem uma vida péssima, né, desregrada, obviamente ela vai ficar doente, não vai ser sistêmico isso. Mas quando eu tô lá, já vi tudo, eu começo a achar que tem uma coisinha a mais. Quando eu começo a achar que tem uma coisinha a mais, que nem se a pessoa chegou até mim para o atendimento, é porque já tem a coisinha a mais. Ela já tentou outros recursos. Como eu estava falando na constelação, né, aquele cliente estava olhando, ele estava no canto aqui do lado direito, olhando para fora, né, para frente. Ou seja, ele já está buscando recurso para algo interno. Só que esse recurso externo não está chegando nele, então ele precisou olhar para o campo e virar. E começar a olhar para esse pai. Porque o pai estava aqui olhando para ele, ele era assim, ó. O que ele precisava fazer? Era isso. Se conectar com esse pai, olhar frente a frente. Por mais doído que possa ser, e foi, né? Olhar para esse pai e olhar para essa perda que eu tive. Só que quando eu começo a olhar para essa perda, eu ressignifico esse lugar e eu começo a me apropriar do masculino. E aí ajuda, certamente ele vai ancorando esse masculino. Quando ele for lá para num novo trabalho, ele vai imprimir uma outra energia, uma outra frequência. Então ele vai lá e vai ser promovido, entende? Por isso que vai ser promovido. Às vezes tem umas pessoas que têm lá o masculino muito forte, o feminino muito forte. Então, assim, esses processos sistêmicos é para a gente começar a organizar esse pai, essa mãe e começar. Se eu tive um pai e uma mãe realmente muito difícil, desafiador, que eu tô lá no julgamento o tempo inteiro, é começar a trabalhar isso, falar assim, encarar que eu sou você, que você tá ali dentro de mim,
mas que você vai ser responsável pelo que você decidiu fazer na sua vida, inclusive em relação à sua família, muitas vezes. E eu vou separando isso e ficando com o que é de bom, porque o que é de bom, o que está ali, que é de bom, é essa conexão com a fonte, né? Então aí eu vou ficando com essa conexão com a fonte, eu começo a me preencher. E aí ninguém me segura mais, né? Aí você vai que vai, né? Você tem confiança, né? Aí você vai se preenchendo, você vai falando, cara, é isso. Aí você vai estar num relacionamento que não tem nada a ver com você, você sai fora, né? Porque às vezes você está num relacionamento que só tá ali para te... E ontem eu vi Tava assistindo a live da Simone Arroso, o Alex Possato e uns outros terapeutas, e ele falou assim, nenhum relacionamento, achei essa frase muito bom, que eu adoro ele, né? Já fiz curso com ele, ele é excelente. Nenhum relacionamento é ruim, na verdade, né? Todos são bons de alguma maneira, né? Porque eles estão vindo para ensinar. Então a gente às vezes quer fórmula pronta de como fazer, né, para ter um relacionamento saudável e tal. Só que na verdade todos os relacionamentos estão ali para alguma função e todos são bons para alguma coisa. E eu fiquei pensando sobre isso, e ele tem total razão, né? Tudo veio para, às vezes esse relacionamento vem para mim, um amoroso, um profissional, ele vem para mim só para eu chegar naquele lugar, que é acessar essa origem que eu precisava acessar. Essa pessoa que fez o atendimento, às vezes ela só estava naquele emprego, que aliás ela foi demitida, porque estava mostrando que ela precisava acessar o pai, que não é através do trabalho que ela vai ter o reconhecimento, ela vai ter um reconhecimento interno. Cara, me preenchi desse lado, cara, tem um reconhecimento aqui, interno, do meu bom pai, da minha boa mãe, quem me segura? Ninguém. Aí eu vou para um outro trabalho e vai dar tudo certo. Ou eu estou num relacionamento que me chama para eu olhar para minha própria família e falar assim, putz, estou repetindo a mesma história, cara. Putz, estou igualzinho à história da minha mãe. Eu atendo às vezes algumas pessoas que falam assim, nossa, eu critiquei tanto, meu pai traía minha mãe, não sei o que, estou eu lá na mesma situação. Né? Então às vezes você está honrando o seu pai para uma situação dessa. Só que você não precisa chegar nesse lugar, porque esse lugar de certa forma vai te trazer um sofrimento. Né? Quando não está de uma forma boa, se você está buscando ajuda, né? Você não precisa chegar nesse nível. Você pode começar a ressignificar de outra forma, ressignificar internamente. E aí você vai entendendo, você vai... E uma coisa boa que eu acho, né, que é com esse tema, né, da relação dos pais de sobre nós, é quando a relação que a gente tem como adulto, né, com os pais. Eu vejo às vezes muitos adultos que vêm me procurar e aí às vezes a mãe critica, fala uma coisa, a pessoa sofre, né? Minha mãe falou pra eu fazer não sei o que, eu pensando, gente, mas pô, tá, tudo bem, ela falou, mas você precisa fazer? Não. Esse aí vai ficando até interessante, né? Você começa, aquilo diminui de uma tal forma quando você começa a tirar a criança e colocar o adulto e olhar para seus pais do lugar de adulto, que, cara, às vezes sua mãe, obviamente, ela vai estar naquele lugar, às vezes, que ela não vai sair nunca, o seu pai também. E ele vai falar, faz isso, faz aquilo outro. Aí você vai olhar e falar assim, legal. Às vezes você vai ouvir e falar, não é que tem razão. Vou fazer outra coisa, meu, não tem nada a ver, não vou fazer. Porque o adulto arca com as consequências. Tipo, ele pode falar o que ele quiser, mas eu faço o que eu quero. Então isso vai entrando num lugar que não é um lugar de adolescente, né, que é rebelde, é um lugar de se apropriar do adulto e saber o que é bom para você. E às vezes não, até nem é tão bom, mas você começa a assumir os riscos daquilo e você depois arca com as consequências do que tem que arcar. Então é isso que a relação com os pais diz sobre nós. Então a gente vai se apropriando desse adulto, olha para os pais como adulto, a gente pede para olhar com os bons olhos, mas na verdade a gente começa a se olhar com bons olhos. E aí depois você entende que aqueles pais realmente são certos para você, que você está na família certa, você começa a incluir tudo que precisa ser incluído. Até o que foi mais difícil, né? Aí você concorda com o passado do jeito que ele foi mesmo. Isso é um processo que é gradativo, tá? A gente vai fazendo os processos terapêuticos, autoconhecimento, constelação, vai lendo, aí você vai se apropriando cada vez um pouco mais. Aí você vai fazer uma constelação, vai vir de novo o mesmo tema, aí você vai falar, não é possível que eu ainda não trabalhei isso. Não é que você não trabalhou, é porque esse é o seu tema principal. Às vezes o seu tema principal é com a sua mãe, com o seu pai, ou com algo assim, aí vem de novo, aí você fala, não, veio, ou uma situação, né, um sofrimento, um abuso, vai vir de novo, só que você já vai olhar para esse mesmo lugar de outra maneira, olhando com o adulto, e aí você, ressignifiquei, aí você fala, pô, já dei um passo. Então cada vez você vai dando um passo, e aí você vai se apropriando e vai equilibrando essa situação. E isso vai diminuindo também, acho que a gente tem que fazer uma outra live depois,
para falar um pouco da culpa que a gente às vezes carrega quando a gente é adulto, de como os pais vão andando, né? Então, às vezes eu vejo que os adultos falam assim, mas eu tô ainda com os meus pais, moro com os meus pais ainda por causa disso, disso e disso. Mas, na verdade, é você que está ainda precisando dessa conexão, por isso você não conseguiu sair, né, dessa esfera familiar, mesmo sendo adulto. É porque tem alguma coisa aí que você está precisando resolver. Então, a gente precisa olhar, porque às vezes vem uma culpa, né, de parece que eu estou abandonando meus pais, ou às vezes eu estou até casado, mas eu estou tão conectado ali por alguma razão, isso fica pesado. Então a gente também pode suavizar e ajudar os pais e se permanecendo no nosso lugar, porque quando a gente está no nosso lugar, a vida flui. Se eu mudo, inverto o papel, começa a acontecer algumas coisas. Então é começar a olhar para isso também. Legal, acho que eu passei tudo que eu queria passar. Quero fazer uma meditação aí, que eu quero deixar aqui para o final. Quero fazer uma meditação com vocês, que eu acho importante aqui, até me conectei aqui com o que a gente estava falando, eu falei, acho que eu vou fazer essa meditação.